Será que o Hexa vem aí? Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária, aqui de verde e amarelo, porque a gente tem que retomar as cores da bandeira pra gente, porque ela é de todo mundo, não é mesmo? E em clima de Copa do Mundo, então, para responder a book tag Copa do Mundo Literária, criada pelo canal Aventuras na Leitura. É uma book tag de 2018, que, portanto, estou atualizando para responder agora em 2022, e eu acrescentei algumas perguntas que fui eu que criei, mas lembrando, a tag original é do Aventuras na Leitura, todos os créditos bonitinhos estão aqui no box de descrições. Primeira pergunta, Pênalti, um livro que te encheu de esperança. E a minha escolha aqui ficou para Quando o Sol Voltar, da Olivia Pilar, que ele me encheu de esperança por diversos motivos. Primeiro que ele é um livro que fala sobre isso, sobre a gente ter perspectiva de futuro quando o presente não está assim tão favorável. E eu li esse livro em plena pandemia, lá em 2020, então num momento em que estar vivendo no presente não estava nem um pouco fácil, a gente não tinha perspectiva de futuro, a gente ainda estava tudo muito incerto, né? A gente não sabia como as coisas seriam, muitos medos ali. Então ler esse livro foi muito importante naquele momento, né? Por me trazer um pouco dessa perspectiva, por me encher de esperança. E ele é um livro que ele vai também falar de temas muito importantes. Ele se passa num Brasil distópico, num futuro não tão distante, com o Brasil então enfrentando aí um momento de ditadura militar. Ele é um livro que ele vai ter essa crítica sociopolítica muito presente, que a Olivia discorre com muita leveza e com muita habilidade, até porque é um livro curto, ele é um conto, então a gente consegue ler em menos de meia hora. E a história vai trazer duas jovens que são namoradas e elas estão se encontrando clandestinamente, porque o romance delas é proibido em meio àquela ditadura, e elas precisam simplesmente isso, se ver, se tocar, ter afeto entre elas. Então, como eu mencionei, foi um livro que foi muito importante no momento que eu li, que traz uma leitura que é deliciosa, que abraça a gente e que demonstra toda a habilidade da Olivia Pilar. 7-1, um livro que te decepcionou. E aqui no caso, vou falar de uma leitura que eu fiz no começo do ano, que é Por Trás dos Seus Olhos, que tem vídeo resenha aqui no canal falando tintim por tintim de por que esse livro me decepcionou. Em geral, foi uma leitura que eu devorei, então ela entregou o que eu queria em termos de leitura ágil, que prende a gente. Fiquei o tempo todo me perguntando o que carambas está acontecendo aqui nessa história, querendo saber a resolução. Se você não conhece esse livro, ele tem uma minissérie adaptada dele, feita pela Netflix. Vai trazer a história aqui de uma mulher que ela conhece um homem num bar. Eles vão ter um encontro romântico ali naquela noite e depois ela vai descobrir que esse homem é o novo chefe dela e pior de tudo, ele é casado. E pra piorar a situação ainda mais, a mulher dele vai começar a fazer amizade com ela e ela vai se envolver no casamento dos dois, que é um casamento meio estranho, fica aquela coisa de em quem confiar, onde que tá a verdade. Então, enfim, fiquei super intrigada por tudo isso aí, querendo entender o que estava acontecendo. Só que quando o livro traz a resolução, a reviravolta no final, eu achei que ele foi muito desleal com o leitor, porque a autora não entregou todas as ferramentas, todas as peças, né, que eram necessárias pra gente poder chegar àquela conclusão do final. Então era muito fácil a gente se surpreender, o livro trazer uma reviravolta, se você não tinha como adivinhar o que poderia acontecer. Então, enfim, foi por isso que eu acabei não gostando, ele me decepcionou no fim por isto. Terminei o livro muito nervosa com ele, mas enfim, sei que tem pessoas que leram e que amaram. Prorrogação, um livro que merece continuação. Rimou. Olha, eu não sou muito adepta aí a gente pensar em continuações de livros que não foram feitos para ter continuação, porque se o autor, a autora já contou tudo que queria naquele primeiro volume, não vejo tanto sentido em abrir a história, porque nem sempre isso dá muito certo. Então aqui eu resolvi escolher um livro que ele tem continuações, ele faz parte daquele tipo de série em que cada livro pode ser lido individualmente, porque é protagonizado por casais diferentes, só que aqui no Brasil a gente só tem o primeiro livro, então eu pensei nesse sentido, as continuações desse livro merecem ser traduzidas e publicadas no Brasil também. E a minha escolha então foi para Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory, que é uma comédia romântica pela qual eu sou apaixonada. O segundo livro, inclusive, foi lido no clube de leitura da Reese Witherspoon, mas como eu mencionei, não foi publicado aqui. A gente tem acho que 5 livros ao todo, quero ler todos. Aqui a gente vai ter romance de conveniência, o casal vai se conhecer quando fica preso no elevador, e aí ele convida ela, então, pra ser acompanhante dele no casamento da ex dele com o melhor amigo dele. Então, torta de climão total, ele não quer ir sozinho, vai fingir que tem essa namorada. O
casal é interracial, então a gente tá falando de uma protagonista negra, de um mocinho branco, e a autora, ela inclui questões de raça, de gênero, de uma forma muito pertinente, com muita leveza. Tem várias discussões aqui que eu achei ótimas, principalmente da maneira que elas aparecem na história. Então foi um livro que eu devorei também, que eu não queria parar de ler, e que, planeta, quebra essa, traz os próximos aí pra gente também. País Sede, Catar. Um livro de autor do Catar que você favoritou ou deseja ler. Gente, essa aqui eu não vou conseguir responder. Lembrando, gente, que essa aqui é uma book tag criada em 2018, quando o país sede era a Rússia, e a literatura russa é muito forte mundialmente falando, ao menos aqui no ocidente ela é muito forte, só que o Catar não tem essa mesma expressão literária, né, fora de lá. Fui procurar, inclusive, autores pra poder até conhecer, porque eu não conheço nenhum autor do Catar e não encontrei, foi difícil de encontrar. Eu até encontrei uma antologia de autores de lá, mas ela não foi traduzida para o português, então desculpa, vou ficar devendo essa, e por conta disso também que eu acabei incluindo outras perguntas que eu vou fazer ao final da tag quando eu terminar a tag original. Seleção brasileira, seu livro nacional favorito. Vocês sabem que eu sou péssima pra escolher um livro favorito apenas, então também assim, pra eu não ficar na repetição de sempre de Dom Casmurro, que eu sempre, né, coloco aí quando a gente tem essa perguntinha, eu selecionei um dos meus últimos nacionais que entraram na listinha de favoritos da vida, que no caso é O Caderno de um Ausente, do João Azanello Carrascosa, que ele é um livro compacto até, mas que ainda assim a gente extrai muita coisa dele, que eu tenho certeza que quantas vezes eu retornar para essa leitura, eu vou encontrar algo de diferente. Foi aquela leitura que me tocou profundamente, ela é extremamente sensível, a forma como o João Azanello Carrascosa trabalha as palavras é linda, a narrativa dele é muito bonita. E aqui a gente vai ter então a história desse protagonista, desse homem, que ele está virando pai de novo, já próximo aos 50 anos. Então ele é assolado ali pelo medo, pela percepção de que ele não vai conseguir ver a filha dele crescer tanto tempo quanto ele desejava, justamente pelo avançar da idade dele. Então ele escreve um caderno para ela ao longo de todo o primeiro ano de vida, para que fique como um presente, para que ela possa ler no futuro, quando ele não mais estiver presente, e passando para ela as reflexões daquilo que ele acha importante, aquilo que ele acha pertinente. E essas reflexões, elas têm muito a ver, então, com a noção da efemeridade, né? Com essa noção de que tudo passa, de que a morte existe, né? Então tudo isso aparece aqui no texto, nos pensamentos dele. É lindo, de verdade. Foi aquele livro que quando eu terminei, eu estava ali tocada mesmo. Ele tá cheio de marcações que eu fui fazendo enquanto eu lia, e é uma obra que eu realmente pretendo voltar a ler algum dia, porque como eu falei, eu sei que eu vou extrair ainda mais coisas dela. A Taça do Mundo é Nossa, um livro que te deixou extremamente feliz. E a minha escolha aqui ficou pro Rainhas Geek, que foi um livro que quando eu terminei, eu só sabia sorrir. Gente, que livro pra cima, sabe? Que sensação gostosa que ele deixa na gente. E ele também trabalha temáticas que vão ser mais difíceis, né? Temáticas que vão ser mais sensíveis, mas sempre com essa perspectiva, com essa energia aí pra cima mesmo. A gente tem um trio de amigos, duas garotas e um garoto, que eles vão participar de uma convenção aí nerd, uma estilo uma Comic Con. Uma delas é uma youtuber que ela tá ficando cada vez mais famosa, então ela vai participar de um dos painéis de lá. E os outros dois, né, que são amigos dela também. A menina é apaixonada pelo garoto, mas ela é extremamente tímida, ela lida com ansiedade. E aí toda a história vai se passar em meio a essa convenção, com as temáticas, né, que vão surgindo ali entre eles. E enfim, eu acho que ele é um livro muito empoderador, que ele fala muito dessa sororidade também, então a gente tem essa união feminina que eu acho que é muito importante. É um livro jovem, mas que conversa, assim, com diversas idades, então eu vivo recomendando esse livro pra vocês, já recomendo há anos. E se eu não me engano também ele tá disponível no Kindle Unlimited, então não deixem de fazer a leitura. Agora vamos para as perguntinhas bônus, então, que fui eu que criei. Drible, um livro que tem uma grande reviravolta. Sempre que eu penso em reviravolta, eu penso em Tempo de Partir, da Jodi Picoult, que é uma autora que eu amo. Os livros dela também são sempre trabalhados em questões morais complexas, personagens com várias camadas, situações que não são fáceis. E nesse daqui, ela é tão hábil ao construir a narrativa, desenvolver o enredo, que quando terminou eu estava de queixo
caído e com aquela sensação de fui tapeada, amei, manda mais. Porque é isso, eu amo a sensação de ser enganada por um livro, de achar que a história tá sendo sobre uma coisa, tá contando uma coisa e de repente a gente tem essa reviravolta aí e entende que tava tudo ali na nossa cara e a gente não enxergou. Eu acho maravilhoso quando o autor consegue fazer isso e a Jodi Picoult fez isso com maestria aqui. Então ela vai trazer a história de uma garotinha que ela tem cerca aí de 11 anos e ela vive com a avó, a mãe dela desapareceu há vários anos e ela não consegue se conformar com esse sumiço da mãe, com as investigações terem parado. Então ela resolve ir atrás, reunir provas, procurar algum indício, né, do que pode ter acontecido com a mãe dela. Ela vai atrás do policial que tinha sido responsável pelo caso e pede ajuda também para uma vidente que ela era especializada em encontrar pessoas desaparecidas. E aí juntos os três eles vão tentar entender o que aconteceu com aquela mulher. Essa mulher é cientista e a pesquisa dela envolvia o sofrimento dos elefantes, então assim, é uma coisa muito específica e ela traz várias informações sobre os elefantes que eu fiquei assim, apaixonada. Sério, eu terminei e falei, gente, que animais maravilhosos. E eu acho que tudo isso agregou tanto na leitura também, por ser algo diferente e assim, não é um negócio completamente nada a ver, sabe? Ele tá muito integrado na narrativa, tem muito a ver com as emoções, aquilo que ela constrói. Então, sério, gente, é um livro maravilhoso e que, de novo, me deixou de queixo caído pela reviravolta que ele tem. Grupo, uma coleção ou série que você queira ler inteira. E aqui eu escolhi a série Para Nova York com Amor, da Sarah Morgan, que eu só li o primeiro, que é Amor em Manhattan, e achei uma delicinha de leitura, então quero ler os demais, até porque eu já tenho a coleção inteira na minha estante que eu ganhei de aniversário. Presentes das queridíssimas Bárbara e Estela, então beijos pra vocês maravilhosas. E pra quem gosta de comédia romântica, de leitura leve, divertida, essa série é perfeita, ela se passa toda em Nova York, como o próprio título indica, e a gente tem aqui a cidade quase que como uma personagem também da história, né? Então ela faz muita essa homenagem lá, a gente tem muitos cenários sendo mencionados, então enfim, li o primeiro livro, adorei. Quero ler os demais assim que possível. Vocês sabem que a lista de quero ler é sempre muito maior do que o tempo disponível para efetivamente ler. E aí, por último, Go! Uma leitura que foi certeira. E eu acabei escolhendo o Garota 11, da Amy Suter Clark, que foi, assim, a leitura exatamente pro que eu estava buscando na época. Eu queria ler thriller policial e eu queria bem aquela cara do gênero mesmo, né? Então, crime acontecendo, investigação policial, pistas sendo dadas aos poucos, e eu encontrei tudo que eu queria. Foi um livro super surpreendente? Não foi, porque ele entra aí nos clichês, né, do gênero, mas era o que eu queria, né? Ele realmente foi a leitura que eu buscava. E eu adorei também porque ele vai trazer uma reflexão importante a respeito dos podcasts de True Crime. Então a protagonista, ela é apresentadora de um podcast de True Crime e ela volta para um caso que ele não teve solução vários anos antes, e conforme esse podcast vai ao ar, novos casos vão acontecendo e ela se questiona se é ela que está instigando esse serial killer a voltar, se se trata de um imitador, enfim. Então ele traz essa discussão que eu acho que é muito relevante, né, sobre os limites éticos, né, dos próprios podcasts desse estilo, né, enfim, reflexões que eu achei muito bacanas e que também aparecem de uma forma muito leve, muito natural na narrativa, e que ela não deixa nada a desejar em termos de investigação policial. Como eu falei, era exatamente o que eu tava buscando na época que eu li. E aí, gente, o Hexa vem ou não vem? Já respondam aqui pra mim como é que vocês estão em clima de Copa do Mundo ou não, se vocês curtem, se vocês não curtem, o que vocês acharam da tag, dos livros que eu indiquei. Aqueles comentários de sempre pra gente trocar as nossas figurinhas aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Peço pra você deixar sua curtida, que isso ajuda muito no engajamento, na entrega do vídeo pra outras pessoas conhecerem o meu trabalho. Pra quem tá chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.